agradecendo ao Senhor. Vamos louvar o Senhor pela semana, pelas bênçãos que Ele concedeu a cada um de nós, pelas lutas, pelas vitórias. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, bendito Pai, nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome, Senhor, por essa noite, por esse tempo aqui juntos, para louvarmos, para agradecer o teu santo nome. Ó Deus, que você com cada um presente, com cada família aqui representada, Senhor, com aqueles que ainda virão, que o Senhor possa estar guardando, abençoando cada vida, Senhor. Ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa gratidão, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Oh
respirar. O meu respirar é o teu Santo Espírito vindo em mim. Então, todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso respirar é o Espírito Santo de Deus que faz com que nós nos levantemos, nos coloquemos em pé, nós tenhamos ânimo e fôlego de vida.
oportunidade para os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas. Hoje, o momento de dízimo, como nós estamos sem os dois pastores que fazem o momento de dízimo, nós vamos fazer outra vez. E é aquele texto, né, gente? É uma palavra. Deus ama dar com alegria. Então, não por constrangimento, não por força, nada, mas para seguirmos a obra do Senhor, para mantermos, né, a causa do Senhor. Nós convidamos então os irmãos que tiverem no seu coração o desejo de estarem contribuindo, que tragam seus dízimos, suas ofertas até a frente. Enquanto isso, nós vamos estar cantando uma música, ela é bem antiga, como diz o pastor Zé Paulo, lá dos anos 80. Jesus Cristo é Senhor. Não sei se todos conhecem, assim, eu acho que nem tem letra dela, já leu, eu nem consegui a letra dela. Conseguiu? Do século passado, mas é uma música muito linda, que fala que antes que as vozes se calem para sempre, e antes mesmo que o computador venha falar por nós. Já está falando, né, gente? A inteligência artificial está mais do que claro. Mas, antes que tudo aconteça, eu quero ouvir as línguas dizer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai. Porque nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, que essas vozes não se calem, né? Nós queremos ouvir as línguas dizer que Jesus Cristo é o Senhor e continua sendo, sempre será. Vamos cantar essa. Oh
oração nos leva a entender que nós estamos um pouco atrasados, não é isso? Porque a canção de dizia lá no século passado, né? Não lembro qual foi a canção, mas o computador hoje já fala, e não só o computador, né? Mas o celular fala muito bem, e se tornou o computador, né? O homem já viaja a outros planetas, tudo já se cumprindo, e ainda nós temos muitas pessoas que não conhecem ainda essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. Como igreja, precisamos de viver essas verdades, entender que elas são para se cumprirem de acordo com os princípios da palavra do nosso Deus. As crianças, por favor, vamos orar por elas, para que elas possam ter uma atividade especial com elas. As crianças, aí estão presentes ali, vamos lá, todas elas, pode chegar aqui perto de mim, e nós vamos orar por vocês. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, meu Deus, porque o Senhor está nesse lugar e glorificamos o Senhor, meu Deus, pela vida dessas crianças, Pai. Elas são especiais para o Senhor. O Senhor disse que delas é o reino dos céus, mas nós pedimos que o Senhor possa estar derramando bênção do Senhor sobre a vida delas, para que elas possam, Deus, estar aprendendo da palavra do Senhor e crescendo a cada dia no aprendizado e na prática dessa palavra. Os pais sejam instrumentos do Senhor para conduzi-las, caminhar com elas, sempre juntas no seu caminho. Fica com elas, abençoa também os servos que estarão ali, ministrando o coração dessas crianças, que elas sejam instrumentos do Senhor também. Fica conosco e abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, podem vir ali compartilhar. Muito bem. Meus queridos, antes de nós lermos o texto da nossa meditação, nós estamos, durante essa semana, tentando relembrar alguns hinos do cantor cristão que ficaram esquecidos, né? Então nós estamos sempre incluindo um deles para que a gente possa estar lembrando deles. E hoje nós vamos cantar muito bem. Já bem conhecido também, 375. Nós vamos declarar que em Jesus nós somos felizes, porque estamos seguros com o Senhor Jesus na nossa vida a cada momento. Então vamos louvar a Deus com o cântico deste cantor cristão. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus,
Vamos abrir as nossas Bíblias. Esse mês de maio, estamos fazendo algumas considerações a respeito da família. Hoje nós vamos ler o Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Nós vamos tratar hoje sobre o tema Restaure sua família. 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ler juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, nós queremos que o Senhor possa guardar a nossa vida e a nossa família, Pai. Queremos, Deus, que o Senhor possa estar restaurando aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, para vivermos realmente como família, mas, sobretudo, Deus, expressarmos a nossa fé no Senhor de tal maneira que tenhamos alegria em conviver com os nossos familiares e entendermos também, Deus, e quando nós entendemos o que é a família, nós vamos entender o que é a tua igreja, que é a família do Senhor Deus aqui na terra. Nos dê a tua graça, nos revele a tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós falamos em restauração, nós vamos encontrar alguns significados para isso. Primeiramente, nós queremos fazer a distinção entre o reformar e o restaurar, são coisas diferentes. Reforma é você mudar alguma coisa que já existe, e restaurar significa fazer alguma coisa voltar a seu estado original. Quando nós olhamos a uma profissão dos restauradores, olhamos o trabalho minucioso deles em restaurar obras de arte, patrimônio cultural, patrimônio histórico, que o tempo vai desgastando, ou a partir de culturas vão colocando outras culturas, e há um processo de pesquisa para se chegar àquela condição original daquela peça, e às vezes gasta-se muitos anos para restaurar uma única peça. Trabalho minucioso. Quando nós lembramos da família, nós temos que voltar um pouco no passado, chegarmos até o momento quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o homem, a mulher, constituiu a família, e lembrarmos que o pecado, quando ele entra na vida humana, ele vai desfigurar essa criação de Deus. O pecado vai trazer uma influência muito grande, desde o início, já tendo aquele primeiro assassinato ali, pelo crime, através de Caim matando seu irmão Abel. E dali nós vamos vendo a degradação da raça humana de tal forma que, já em Gênesis capítulo 6, Deus está mandando o dilúvio para destruir aquela raça humana pecaminosa. Meus queridos, quando nós
olhamos para a família, ela tem sido, através dos tempos, por causa do pecado, criado nela como essas obras de arte que cria-se essas crostas que desfigura a família. E o diabo ele tem implementado tantas coisas dentro do contexto da família que tem descaracterizado a família. Então, por isso, nós precisamos não de uma reforma, mas de uma restauração na família, para que ela possa voltar ao estado original, aquele que Deus quer e como Deus quer que ela seja. Nós sabemos que se construir uma família não é algo que acontece ali no momento quando você realiza uma cerimônia de casamento, ou quando você vai morar com uma pessoa, vai para uma nova casa. A edificação de uma família não se dá em datas especiais, aniversários ou comemorações. Às vezes levamos muito tempo para construir a família. E às vezes esse tempo que nós gastamos na construção da família, pequenos atos, vai desmoronar tudo aquilo que nós construímos, exatamente pelo fato de não estarmos seguindo os princípios que Deus nos deu para que a família seja então edificada. O texto que nós lemos no Salmo 127 fala sobre isso, que se o Senhor não edificar a casa, é em vão, é inútil todo o trabalho daqueles que edificam. Podemos querer construir a nossa família, estabelecer a nossa família, isso é algo precioso, mas se não houver essa intervenção poderosa de Deus em nós, para que intervenha poderosamente na nossa família, nós vamos ver todos esses valores sendo desconstruídos a cada dia. Exatamente por isso é que as pessoas formam suas famílias, mas muitos já não pensam na durabilidade da família. Exatamente por causa do pecado, porque quando Deus estabeleceu a família, Deus estabeleceu lá no Éden dizendo o seguinte: agora vocês se tornarão uma só carne. E a Bíblia vai nos dizer que a única coisa que poderia desconstruir esse laço familiar era a morte. Mas o homem, nessa descaracterização da família, ele implementa algumas coisas nela, como as separações, os divórcios, recasamentos e coisas mais. Mas o princípio, e Jesus vai falar sobre isso lá no livro de Mateus, ele estabelece o seguinte: olha, mas no princípio não foi assim. A palavra princípio ali é a mesma palavra que é utilizada em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus estabeleceu, no princípio não era para ser descaracterizada dessa forma. Então nós precisamos, com urgência, voltar aos padrões do Senhor, da sua palavra, para que nós possamos construir uma família segundo o princípio que Jesus estabeleceu na sua palavra, quando ele fala sobre o casamento, e segundo o princípio que nós vemos no salmista aqui no Salmo 127. Esse salmo foi escrito por Salomão, não foi escrito por Davi. Mas, meus queridos, se nós queremos então que esse princípio estabelecido por Deus não se torne vulnerável e destruído pela ação do homem, nós precisamos estabelecer um princípio de confiança e de fé no Senhor. Que diz o salmista no Salmo 125, no primeiro versículo, ele diz assim: que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas ele permanece
fazendo. Se você confia no Senhor e confia que a palavra do Senhor é a verdade, confia que aquilo que Deus estabeleceu não pode ser alterado pelo homem, e confia que a família é a instituição de Deus, você então vai lutar pela preservação da sua família, porque a sua fé te leva a essa prática. E, meus queridos, a família, nós destacamos agora há pouco, ela tem sido deteriorada durante os tempos. Ela tem sido atacada por todos os lados, sejam nos meios religiosos, sociais, políticos. A família tem sido atacada de todas as formas, e a única maneira de preservarmos esta instituição de Deus é exatamente entendendo que existe uma participação de Deus em nos capacitar para a restauração da família, mas existe a participação nossa. Há a nossa participação na restauração da família, há a nossa participação no estabelecimento, na construção da família. Existem alguns princípios que eu gostaria de considerar com os irmãos. Hoje eu não vou considerar todos eles, mas apenas um desses princípios, para que nós possamos ver a nossa família restaurada no Senhor. Eu quero pensar com você em um princípio ou uma atitude que precisa existir para que a família seja restaurada no Senhor. É o princípio da sabedoria. Meus queridos, como que esse princípio está tão deteriorado, tão corrompido nos últimos tempos? As pessoas estão perdendo a capacidade de buscar sabedoria no Senhor para isso. Veja alguns textos bíblicos que eu quero fundamentar toda essa palavra com os irmãos, tanto de hoje quanto na outra semana. Quero fundamentar todas elas em textos bíblicos, para que você entenda aqui que não vamos tratar de argumentos religiosos, nós vamos tratar de ensinos bíblicos, os quais o Senhor deixou para nós, se nós queremos ver realmente nossa família restaurada pelo Senhor. Provérbios capítulo 24, no versículo de número 3. Provérbios 24, versículo 3. Diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma ou se estabelece. Veja, o que dá esta existência, esta edificação para a família, é esse princípio da sabedoria. A sabedoria, ela é fundamental para que nós estejamos firmando a nossa casa, edificando a nossa casa, e ela vai despertar em nós essa inteligência para saber como lidar com cada situação na família. Sabe por quê, meus queridos? Porque somos pessoas totalmente diferentes dentro de casa. Marido e mulher se unem, são diferentes, vêm de lares diferentes, formações diferentes, cultura diferente, condições as mais diversas, e talvez muitas situações adversas, e elas trazem com elas essa bagagem. E de repente, quando essas bagagens, essas experiências se juntam, elas então entram em choque. Tem os filhos. Os filhos, eles são totalmente diferentes uns dos outros, nunca são iguais. Ou seja, dentro de um ambiente familiar existem atitudes diferentes, totalmente diferentes.
dependendo do número de pessoas dentro dessa família, isso se torna um emaranhado tão grande que, se não houver sabedoria para lidar com cada uma dessas situações, a família perde a razão de ser para cada um de nós. A nossa casa se torna o último lugar que nós queremos chegar nele. Se torna um ambiente onde não se é agradável de estar. Então, meus irmãos, precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria. Daqui a pouco Ele vai mostrar como fazer isso. Agora veja o ensino que Jesus nos traz em Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus diz assim: olha, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Preste atenção que Jesus diz aqui, olha, aquele que escuta, o que mais? E faz o quê? Ele pratica. Não é só ouvir aquilo que Jesus diz, é viver aquilo que Jesus diz, é colocar em prática. Jesus diz o seguinte: olha, esse homem, ele se torna uma pessoa que é prudente, e ele vai formar, estabelecer, edificar a sua casa sobre uma rocha, sobre um alicerce seguro, de tal forma que ele, como aquele que o Senhor deu essa responsabilidade para edificar a casa, ele a faça de forma que ela se torne segura e dê segurança para as pessoas que fazem parte dessa mesma família. Agora veja um outro texto, agora em Provérbios, capítulo 14, no versículo 1. Em Mateus capítulo 7, nós mostramos que Jesus disse para o homem. Agora veja o que diz Provérbios 14, versículo 1, para a mulher. Diz assim: olha, toda mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então vejam, Jesus coloca aqui o papel do homem na prudência, da edificação da família, mas coloca a sabedoria aqui diante da mulher também na edificação da família. Ou seja, nós aprendemos aqui um princípio muito importante, que é a edificação de um lar, que é a restauração ou a construção desse lar, é uma parceria. Deus deixa muito claro que é um trabalho para o homem e para a mulher. Cada um tem a sua responsabilidade dada por Deus. Então, esses textos, os dois textos que nós lemos, nos lembram então que para edificar a nossa casa, nós precisamos então ter dois princípios fundamentais, que é sabedoria e prudência. Mas só que esses princípios não são aplicados separadamente, eles são aplicados em conjunto. Porque quando Deus estabelece a família através do casamento, Ele diz que os dois se tornam uma só carne. Então é uma obra construída pelos dois. Então os dois precisam colocar em prática esses princípios e colocá-los juntos. Não é só o papel do homem ou o papel da mulher. Aqui nós poderíamos entrar no texto lá de Efésios, mas não é o nosso objetivo nesta noite. E fala sobre o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Agora, veja que o texto nos lembra que nós precisamos então dessa sabedoria. Você sabe o que significa isso? Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o quê? O princípio
da sabedoria, bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Obedece o Senhor. O seu louvor permanece para sempre. Então veja, olha, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você quer exercitar essa sabedoria na construção da sua família, a primeira coisa que você precisa é temor a Deus, é a submissão a Deus, é a entrega da sua vida ao Senhor, porque a partir desse momento que esse princípio da sabedoria se estabelece em nossa vida, ele diz que aí começa a haver então um bom entendimento. Começa a haver um bom entendimento entre as pessoas, o convívio da sua família. Os que obedecem ao Senhor passam a ter esse bom entendimento. Meus queridos, quando nós aprendemos esses princípios de sabedoria, precisamos também ter de uma forma bem clara em nossa vida, que quando nós exercitamos essa sabedoria no contexto da nossa família, nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus haja em nós, e ele agindo em nós, ele vai produzir em nós algumas atitudes essas que vão então dar significado ao papel de cada um, às atitudes de cada um, ao comportamento de cada um dentro de casa, que a Bíblia chama de frutos do Espírito. Está em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Quando há o princípio da sabedoria, do temor a Deus, e a presença de Jesus em nós, através do Espírito Santo em nós, ele vai produzir em nós esses frutos, essas atitudes. E são essas atitudes que vão então dar significado ao nosso relacionamento familiar, para que a nossa família seja estabelecida então no Senhor. Mas sabe, meus queridos, muitas pessoas não conseguem viver esses princípios, porque talvez nós achemos que nós sabemos muitas coisas, queremos basear-nos na nossa própria experiência pessoal, ou deixamos de fazer aquilo que nós deveríamos fazer. Isso começa a gerar dentro da família uma crise ou uma competitividade dentro da própria família, que traz então alguns transtornos na relação familiar, traz dificuldades na convivência do dia a dia. Eu quero ler com você um texto que está lá em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago 3,13. Veja o que diz o texto. Acompanhe comigo aí essa leitura. Quem dentre vós é sábio e inteligente? É a pergunta que Tiago faz. Você se acha sábio e inteligente? Ele diz aqui, olha, mostre como pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria, a sua forma de relacionar-se com as pessoas. O Tiago diz o seguinte: olha, você é sábio e inteligente? É mesmo? Se é, mostre isso, coloque em prática isso na sua vida. Mas ele continua falando outras coisas que são importantes para nós refletirmos sobre a sabedoria dentro do contexto da família. Versículo 14: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso no seu coração, não vos glorieis e nem mentais contra a verdade. A inveja, ele usa aqui essa palavra amarga, inveja. O
Porque a inveja é uma ação tão destrutiva na vida do ser humano, que a inveja impede a pessoa de conquistar algumas coisas. Ela quer sempre ser o outro, ou ter o que o outro tem, ou ser o que o outro é. E ela se torna uma pessoa amarga, porque ela deixa de viver a sua própria vida. Ele diz aqui, isso gera um sentimento faccioso dentro do coração. Veja que esse sentimento faccioso, ele não vai acontecer primeiro na relação com as pessoas, não, é primeiro dentro de nós. Ele vai acontecer dentro do nosso coração, na nossa vida. Isso armazenado dentro de nós vai corromper o nosso ser de tal forma que nós perdemos então a capacidade de viver essa sabedoria no relacionamento familiar. Versículo 15 ele diz o seguinte: essa não é a sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que ele diz aqui, que gera amarga, inveja, sentimento faccioso. É o seguinte: olha, isso não vem de Deus, isso não vem do alto, é aquilo que não vem de Deus. Ele diz o seguinte: olha, ela é terrena, ela é animal e é o quê? Diabólica. Veja que quando você armazena esses sentimentos no seu coração, isso não vem de Deus, vem do diabo para a sua vida, e você aceita isso. Você aceita esses sentimentos facciosos dentro de você e reflete isso nas pessoas que você convive com elas. Aí o 16 diz o seguinte: mas onde há inveja e onde há espírito faccioso, aí há o quê? Perturbação e o quê? Toda obra perversa. Quem é o autor da obra perversa em nós? O diabo, não é Deus, não vem de Deus. Então diz o seguinte: olha, é preciso que inveja e espírito faccioso seja retirado da nossa vida, retirado do nosso convívio familiar. Dentro de casa não pode haver isso. Não pode haver sentimento de inveja entre marido, mulher, filhos, família dentro de casa. Não pode haver divisão dentro de casa, porque isso não vem de Deus. Isso é ação maligna para destruir aquilo que Deus estabeleceu que é a sua família. 17. Mas a sabedoria que vem do alto, é essa que nós queremos, é essa que nós precisamos, é essa que temos que buscar. Ela é o que? Primeiramente pura, depois ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos, é sem parcialidade, e não tem hipocrisia, não tem falsidade. A transparência, quando há a sabedoria de Deus dentro de nós. Por isso que o texto nos diz que se nós queremos realmente construir a nossa família, ou restaurar a nossa família, nós precisamos de sabedoria. Mas não é essa sabedoria que o homem estabelece. A sabedoria humana que Tiago diz aqui, ela diz para você construir a sua família de tal forma que der certo, separa. Mas não é a sabedoria que vem do alto. Ela quer trazer para você novos conceitos de família através de relacionamentos extraconjugais, ou relacionamentos entre homens e mulheres, homens com homens ou mulheres com mulheres. Então tudo isso, meus queridos, são princípios que vêm do homem, e o texto diz aqui que isto é algo vindo do homem, que aquilo que vem do homem é destrutivo, é animal e é diabólico, vem para destruir as obras de Deus, aquilo que Deus estabeleceu que o homem não pode destruir. Mas eu quero concluir nesta noite o texto de Tiago mesmo, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6, a primeira parte dele, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, o que faz? Peça para quem? Peça para quem? Para Deus. Você não vai pedir para mim, não vai pedir para um terapeuta, você não vai pedir para um médico, você vai pedir para um vizinho, nem para o seu marido ou esposa, ou para o seu pai. Não, peça a Deus.
Tem falta de sabedoria, peça a Deus. E veja que ele diz, olha, que a todos ele dá como liberalmente. Ele libera em abundância essa sabedoria para quem busca Ele por ela. E não lança em rosto no dia seguinte, isso ele é dada. Promessa de Deus para cada um de nós, meus queridos. Mas vivemos esse contexto de falta de sabedoria nas relações familiares, porque nos falta uma coisa fundamental. Está no versículo 6, primeira parte. Essa, porém, com fé não duvidar. Temos que saber para quem nós pedimos, para Deus. Qual deve ser a nossa atitude nesse pedido a Deus? A nossa fé. Uma fé que se entrega voluntariamente ao Senhor e vive com o Senhor. Ele vai então trazer a sabedoria para aquele que busca. Precisamos então, meus queridos, colocar esse princípio da sabedoria em prática em nossa vida, se queremos edificar a nossa casa, nossa família, ou se nossa família já foi edificada e ela está cheia de rachaduras, está cheio, os alicerces foram abalados, precisa ser restaurada. Precisamos buscar o Senhor com sabedoria como fazer isso, e Ele nos dará. Precisamos, meus irmãos, buscar a resposta na palavra do Senhor para isso. Próxima semana eu vai destacar uma outra coisa dentro dessa construção da família, esse trabalho da construção da família, como que ele é executado. Mas para que esse trabalho da construção da família ele exista, precisamos primeiro estabelecer a primeira base dele, que é a sabedoria. O Senhor nos diz aqui, olha, tem como ter essa sabedoria. Isso não é uma utopia ou é algo que nós não conseguimos alcançar jamais. Ele disse, não é possível alcançar, porque a fonte dela é uma fonte inesgotável, a fonte dela é o próprio Deus. Nós temos que buscar, pedir por sabedoria. Deus vai nos dar, tenho certeza disso. E vamos ver os nossos lares restabelecidos, ver os nossos lares restaurados, ver as nossas famílias rendidas aos pés do Senhor, consagrada ao Senhor, porque com sabedoria é que a família é restaurada. Você possa buscar essa sabedoria de Deus do Senhor, como o texto nos diz, para buscarmos. Você possa buscá-la na fonte correta. Pessoas podem te aconselhar em muitas coisas, mas elas não podem te dar sabedoria. Essa só Deus pode dar. Essa é uma ação exclusiva de Deus. E quando nós recebemos de Deus a sabedoria, Ele nos dá não só aquilo que pedimos, mas nos dá muito além daquilo que nós pedimos. Lembra o que aconteceu com Salomão? Quando Salomão foi assumir reinado em Israel, Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Ele poderia ter pedido riqueza, fortuna, poder, influência. Não. Ele fez somente um pedido para Deus: eu quero sabedoria para poder guiar o povo que é do Senhor no caminho correto do Senhor. E a Bíblia nos diz, nos revela que Deus deu a ele uma sabedoria como ninguém nunca teve antes dele e nem depois dele ninguém nunca terá, de forma que ele atraía os poderes, os governos do mundo inteiro da sua época para buscar ver aquela fonte de sabedoria que havia em Salomão. E Deus deu a ele não só a capacidade de guiar o povo, mas deu a ele também riqueza, fama, poder,
influência, porque ele buscou sabedoria. Buscou a Deus em primeiro lugar por sabedoria. Meu querido, se você quer ver a sua família ao altar do Senhor, busque a Deus por sabedoria, para que você saiba como se relacionar com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com os demais familiares. Deus dá sabedoria para aquele que pede. Ou precisamos dedicar mais tempo para orar e pedir ao Senhor por sabedoria. Como nós falhamos, meus irmãos, no relacionamento com a nossa família, com nossas esposas, com os maridos, com os filhos. Nós erramos com eles. Exatamente por causa disso, porque falta sabedoria. Às vezes nós queremos tanto ser corretos e que a nossa posição é a melhor, e não buscamos a Deus por sabedoria para entendermos qual é a vontade dele em tudo isso. Então, se você quer ter uma família restaurada, uma família que te dê prazer em viver nela, uma família que te dê alegria em estar na sua casa, em voltar para a sua casa, em conviver com os seus familiares, o primeiro princípio é sabedoria. Só ela é capaz de te levar ao temor de Deus, à renúncia dos seus próprios interesses, a romper todo o sentimento humano destruidor que há na sua vida e a viver uma vida de fé na presença do Senhor. Que Ele te abençoe e te dê graça para você entender isso. Que hoje seja o tempo de você começar a edificar a sua casa ou a reconstruir a sua família no altar do Senhor. Senhor, te dê graça para entender isso e revele a você a palavra dele ao seu coração nesta noite, para que você possa ir para a sua casa com a sua esperança renovada, com a sua fé renovada no Senhor. Que tem jeito para você, tem jeito para a sua família, tem jeito para a sua casa. Há uma forma de vocês viverem em paz e harmonia, porque o Senhor nos deu todo o caminho para que nós pudéssemos viver assim. Deus nos ajude a entender isso. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. E se você precisa dessa sabedoria vinda de Deus, nesse momento de oração, peça a Deus de sabedoria. Abra mão daquilo que você acha que é sabedoria, aquilo que você acha que você sabe, da sua experiência pessoal. Fale com o Senhor para que Ele possa dar a sabedoria que vem do alto. Sabedoria que você acha que tem, sabedoria humana. Olha o Senhor agora, fale com Ele. Senhor, eu tenho vivido minha vida, minha família, e tenho tido tantos desgastes, porque tem faltado em mim a sabedoria que vem do Senhor. Às vezes eu penso que eu sei todas as coisas, que eu tenho a resposta, mas não está dando certo desse jeito. Mas eu quero, Senhor, a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, ouve a oração dos teus filhos, que estão aqui no templo, ou que estão nas suas casas nos acompanhando, ou que estarão posteriormente ouvindo esse vídeo, para que a presença do Senhor seja intensa na mente, no coração, na vida deles, de tal forma, meu Deus, que eles possam entender que tem uma solução para a vida deles, tem uma solução para a família deles, tem solução para a casa deles, e a solução está no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir mão daquilo que nós achamos que nós sabemos, nosso conhecimento humano, Pai, e nos enche da sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor. Não queremos, ó Deus, a sabedoria segundo este mundo, segundo o homem, a sabedoria que é demoníaca, diabólica, destrutiva. Não, Senhor, essa nós não queremos. Nós queremos a sabedoria que traz união,
que traz comunhão, que traz paz, que traz alegria, que traz firmeza, que traz realizações. E esse é o nosso encontro no Senhor. Então, Senhor, nós entregamos agora a nossa vida ao Senhor. Toma-nos nas tuas mãos. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Pai, para que vejamos e vivamos o melhor do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos agora cada vida ao Senhor, agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero nesse momento agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, os nossos irmãos, os nossos visitantes. Obrigado pela presença de vocês, muito bom ter todos vocês aqui. Deus possa dar a cada um uma bênção.